O assunto do momento é a luta do Bambam e do Popó. E eu não podia deixar de trazer esse conteúdo para te mostrar como que você pode ser, como que essa luta pode te ensinar a ser um web designer cada vez melhor, cada vez mais profissional. Opa, aqui é Graciela Neves e você pode estar pensando assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? O fato é que eu já queria trazer essa questão, essa perspectiva do esporte para te falar como que você pode ser, sim, um web designer melhor. E aí, é óbvio que com todo esse assunto em alta, eu resolvi usar isso a meu favor para te mostrar como que você pode ser melhor, beleza? É o seguinte, o que aconteceu? Se você não tá a par dessa notícia, eu vou te atualizar sobre tudo isso. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito boxe, mas eu assisti a luta porque o Bambam, ele realmente acabou se colocando numa posição que não é muito legal de se colocar, mas é o seguinte, o que aconteceu? Já tem uns bons meses, ou sei lá quanto tempo isso tem, que ele vem provocando o Popó e desafiou ele no ringue. O fato é que, o que acontece, o Popó ele é um profissional do boxe e o Bambam ele se tornou aí um fisiculturista, né? Então ele é um cara musculoso, ele é um cara forte, mas isso não significa que ele é um bom lutador, tanto é que a luta demorou um pouco menos de 1 minuto, né? Mas o que isso tem a ver com a nossa realidade aqui do web design, né? O fato é que, o que acontece? Primeiro, o Bambam, ele não foi nem um pouco humilde e, a meu ver, ele tem uma percepção errada dele mesmo. Ele se coloca muito melhor do que de fato ele é. E algumas pessoas fazem isso mesmo, naturalmente. Elas se percebem de uma forma muito diferente. Então ela tem uma visão interna dela mesma muito diferente do que as pessoas percebem ela. Então as pessoas percebem ela de uma forma e ela se vê completamente maior do que de fato ela é. Ou seja, o Bambam, ele achou realmente, eu acho mesmo que ele, na cabeça dele, ele realmente pensou que ele poderia vencer o Popó, que é um profissional. Então, na minha perspectiva, faltou muita humildade e faltou respeito ao profissional, né? Então, acontece que, primeiro, isso pode nos ensinar muita coisa, que é muito importante você ter uma visão mais realista de você mesmo enquanto profissional. E eu estou dizendo isso porque muitos clientes relatam exatamente a mesma coisa, que muitas vezes o profissional de web design ou de programação, desenvolvedor, chega e promete mundos e fundos e no final, na hora de realmente entregar, ele não consegue, ele não dá conta de fazer aquilo que ele realmente prometeu. Significa que você, enquanto profissional, você se vende de uma forma esplendorosa. Você promete mundos e fundos. Você promete que vai fazer algo milagroso, algo extremamente ótimo, quando na realidade você não é esse profissional. Significa que a sua visão a respeito de si mesmo está um pouco distante da realidade. Significa que você se vende muito bem, quando na realidade você entrega muito pouco, né? E é exatamente isso que o Bambam fez. Ele se vendeu tanto que realmente algumas pessoas chegaram mesmo a acreditar que ele pudesse, não exatamente vencer o Popó, mas que ele pudesse chegar próximo, manter uma luta um pouco mais equilibrada, o que não aconteceu.
Então é aquele famoso papo que não convence, que na hora do vamos ver a coisa não acontece. Então, não seja esse profissional. Tenha uma visão mais realista do que você realmente pode entregar. Não seja aquela pessoa que vai prometer muita coisa, que vai prometer muito mais do que de fato você consegue fazer, ok? Outra coisa que a gente pode perceber é que faltou humildade de realmente de saber, de entender que, poxa, eu não sou esse profissional. Eu não sou um boxeador. Então, seja uma pessoa humilde. Se você está começando agora, você pode deixar isso claro para o seu cliente. Você pode falar com ele, ó, eu vou fazer o melhor possível. Mas, é claro, eu estou começando agora e eu não posso tá faltando a palavra, mas não ser humilde e prometer mais do que você pode, né? Você ser muito... realmente fugiu a palavra. Mas de você ser humilde mesmo, tá? E por um outro lado, a gente vê um profissional do boxe que treinou a vida inteira, que é muito realista sobre aquilo que ele pode realmente fazer e ele realmente faz aquilo que ele promete, né? Então, o que o esporte pode te ajudar? Ninguém nasce sabendo. Quer dizer, existem algumas situações em que a pessoa tem um dom ou tem... eu não gosto muito da palavra dom, mas tem uma habilidade maior para determinadas coisas. Mas isso não faz com que ele precise realmente treinar e repetir. Porque o que o esporte faz é exatamente isso. Ele começa, uma pessoa que desenvolve no esporte e que consegue ganhar medalhas, que consegue, no caso do Popó, ser tetracampeão, ter 4 cinturões de ouro. Isso, ele só alcançou isso porque ele treinou incansavelmente para conseguir. Então, muitas vezes não, na maioria das vezes, esses esportistas, primeiro, eles têm um modelo mental muito forte, muito desenvolvido, que não importa que eu erre, mas a constância e a continuação, né, a repetição vai me fazer chegar onde eu quero. Sim, vai demorar um tempo, mas eu vou chegar onde eu quero. Então eu vou repetir, cada vez melhor, com técnica, com repetição e com psicológico forte para repetir e sempre melhorando, até que ele se torne um campeão. Isso significa que você não vai ser um web designer de sucesso, um bom web designer de cara. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque você precisa da repetição, você precisa estudar, você precisa aprender novas técnicas, você precisa melhorar você enquanto profissional para que você continue em constante evolução. Então não dá para você começar hoje e dizer que já é um web designer. Não dá para você fazer um site no Canva e achar que é um web designer. Não dá para você fazer algo que está muito aquém do que você pode entregar com o tempo e dizer que já é um profissional. Então você precisa repetir incansavelmente, tá? Então, eu, por exemplo, o primeiro site que eu fiz, eu sempre conto isso, o primeiro site que eu fiz eu tinha 16 anos. De lá pra cá eu não deixei de fazer, fiz graduação em design gráfico.
continuo estudando sempre, aprendo novas coisas sempre, né? Então, assim, e é claro que quanto mais eu faço, melhor eu fico. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. E isso é uma constante, isso não para. Então, você precisa fazer. Você não pode virar e falar assim, não, mas eu não tenho cliente. Faça mesmo sem ter cliente. Isso não me entra na cabeça que uma pessoa precisa ter cliente para poder fazer um site. Faça um site para você. Faz 10 sites para você mesmo. 20 sites para você mesmo. Faça páginas diferentes. Se eu te mostrar aqui dentro aliás, nem precisa de... Eu já fiz várias versões da minha própria página. Então, faça você também. Eu já tive não só a Superconvert, antes era outro nome e eu tinha outro site. Então eu já fiz isso só para mim mesma, eu já fiz várias vezes. Então por que você não pode fazer? Então é isso que a luta pode te ensinar, né? Então se você ficar só falando, sem praticar, se você não for uma pessoa humilde, se você não tiver uma visão realista de quem você é e daquilo que você entrega, você vai continuar prometendo 1001 coisas e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na luta de sábado. O Bambam simplesmente caiu, o cara encostou o dedo dele e ele caiu. E é isso que pode acontecer com você. Na primeira oportunidade que você tiver com o cliente, você vai paralisar. Você não vai conseguir desenvolver. Por quê? Porque não tem um background desenvolvido antes. Beleza? Então, não seja essa pessoa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.